olha que interessante. Quando nós chegamos em Paris, eu havia estudado francês muito pouco. Então, eu tinha que me preparar até para eu viver lá. Eu não tinha um trabalho lá, mas eu descobri alguns cursos que eu poderia fazer para me aprimorar, né, na minha profissão, né, ainda mais sendo Paris, que é um berço ali de arte, de cultura. Então, eu queria aproveitar ao máximo essa oportunidade. E o que eu fazia, né? Além de fazer esses cursos gratuitos, né, que não tinha condição na época, eu fazia ilustrações médicas para o meu ex-marido. Que legal. Porque os médicos, eles têm que apresentar os casos de forma ilustrada, né, para os preceptores, e eles não podem usar imagens, na época não tinha muita internet, eles não podiam usar imagens de outros, né? E aí, o que eu fazia? Eu ilustrava os casos. E os franceses, eles gostam muito de arte, eles achavam o máximo, né? Aquelas ilustrações médicas todas sombreadas, Que coloridas. lindo. E aí e eles começaram a me pedir para ilustrar também os colegas deles e até o preceptor. E aí eu fui fazendo isso. E aí eu percebi que eles estavam gostando. Eu falei, não, então eu vou fazer de forma mais profissional. Eu já Ótimo. dominava alguns programas de 3D. E aí eu comecei a fazer animações gráficas dos casos, né? Do catéter, chegando no E aneurisma, naquela época tudo era ocluindo o aneurisma. novo. Não, então eles achavam aquilo o Ah, máximo. sim. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista host aqui desse podcast do grupo Chave Mestra, que é o Chave Mestra Podcast. Nessa mesa aqui, neste local, eu entrevisto somente os escritores da nossa editora. E é cada história que eu tenho aqui toda semana. Muita história incrível de pessoas que têm suas histórias pessoais e profissionais também. E que marcaram, impactaram muitas vidas, mas muitas vezes ainda não colocaram em um papel, em um livro, em um vídeo. Só estão para elas essa história. Então, Rogério Vale e Raquel Medeiros, né, idealizando todo esse grupo, toda a editora, pensaram, vamos colocar histórias para o mundo. E é isso que tem acontecido. Histórias incríveis de pessoas que pensaram, será mesmo que eu tenho uma história incrível? E quando viram, na hora de escrever, elas mesmas se impactaram, falam, puxa, olha tudo que eu já vivi, olha tudo que eu já passei. Então, eu quero que você conheça mais uma dessas histórias e quem está por trás dela, quem já vivenciou tudo e vai contar melhor. Hoje eu recebo uma escritora do livro Elas Fazem Acontecer, mulheres que inspiram e transformam. E, inclusive, tá com cheirinho de novo, viu? Porque o livro acabou de sair. Você que estiver vendo a gente no YouTube, você vai conferir talvez em outra data. Mas na data da gravação, acabou de lançar esse livro lindo, que inclusive já é internacional, tá? Então, gente, eu tô com ela. E não vou falar muito, porque senão eu não vou deixar ela falar. E eu quero que ela fale bastante. Eu estou hoje com ela. Deixa eu mostrar já até a foto aqui. Peraí. Vitor, tudo bom com você? Vitor que está com a gente ali na direção ali dos vídeos. Ó, foto linda. E eu estou com ela, Janaína Rodrigues Costa. Tudo bom, Janaína? Olá, Débora. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. É um grande prazer. Obrigada. Eu que agradeço em nome da editora. E você é de qual região? Você não é Eu daqui? sou de Belo Horizonte. Ah, Belo já tem o Horizonte. sotaque gostoso de Belo Horizonte. Sim. E é de lá, você nasceu lá? Nasci em Belo Horizonte. Ótimo. Eu hoje estou em Alphaville, né? Ah, você está aqui com a gente. Não, Alphaville, Nova Ah, Lima. lá! Eu falando, aqui É pertinho o que a gente está em Nova Alphaville Lima. de BH. Ótimo. É pertinho ali de Belo Horizonte, a Nova Lima. Legal. E eu quero, eu fiz algumas perguntas que eu acho que é legal sempre a gente fazer aqui para os escritores e eu vou seguir com você porque eu acho importante a gente passar para as pessoas, né? Se elas já tinham esse sonho, em quem que elas se inspiraram. Por quê? Porque às vezes as pessoas não acreditam nas próprias histórias. É verdade. Que muito que ela fez e tudo que ela viveu não vai impactar outras vidas. E aí quando escreve, que lembra, né? De todos os detalhes do que já viveu. E como é que foi para você
escrever, porque você escreveu um dos capítulos do livro, né? Uhum. Você já tinha nos seus planos ou foi algo Olha, inesperado? eu fiquei muito honrada, né, com o convite, mas foi algo completamente inesperado. E eu recebi isso como uma grande responsabilidade, né? Eu lido muito com desafios diariamente, mas eu confesso que esse foi um dos maiores. Mas foi muito prazeroso. E a minha maior motivação foi saber, né, com a editora, que eu teria a liberdade de usar o viés da minha fé para embasar o relato da minha história. Os dois maiores pilares da minha vida são a minha fé em Deus e a minha família. Ah, tá. Então, foram a minha inspiração, né? E de repente foi isso que te inspirou Que me já de motivou. início, né? No momento que você começou a escrever. Sim. Antes de você falar disso, se na tua inspiração no momento aí que você estava escrevendo, quem entrou em contato com você, você pensou? Ai, será que eu vou ter história para contar? Ou não, você já sabia Sim. que tinha história para contar? Não, eu sabia dos desafios que eu já havia superado na minha vida e que possivelmente eu poderia inspirar outras mulheres que Sim. já viveram, já passaram por isso. Sim. Mas não em um livro. Eu confesso que para mim foi surpreendente, mas eu vi a mão de Deus nisso. Porque Amém. a gente tem que viver por propósito, né? Se a gente puder, se a nossa vida puder abençoar outras, né? Ótimo. Que seja. E é bom que você fala isso, porque a gente fala muito também de Deus aqui. Tem muitas escritoras, autoras que falam, né? Que muitas vezes fazem porque para ele, por ele, para ele, né? São todas as coisas. Pois é, e às vezes a gente não escreve, não se posiciona num vídeo na internet, porque às vezes a gente não gosta, às vezes a gente acha que não é capaz, mas ele mostra que a gente é o instrumento, Sim. né? Que nós Sem somos os dúvida. instrumentos. E Sem você dúvida, Débora. sentiu isso na hora de escrever? Como que foi? Que você coloca... Ah, deixa eu apresentar também, gente. Eu apresentei como escritora, mas não falei quem é a Janaína. Você nasceu, então, em meio a linhas e agulhas, depois me conta isso, mas meu coração pulsava ao som do concreto e do aço. Por que em meio a linhas e agulhas? Olha, a minha mãe, ela é filha de uma costureira, muito habilidosa. E minha mãe, desde muito cedo, muito novinha, convivia, né, trabalhando já, costurando para as vizinhas. E minha mãe, ela foi uma grande inspiração para mim, porque ela se tornou uma grande empresária no mercado da moda, conhecida nacionalmente e até internacionalmente. Então, a empresa Bárbara Design cresceu muito e é uma história linda, a história da minha mãe. E meu pai é filho de fazendeiros, uma família de 12 irmãos, perdeu o pai muito jovem e foi responsável por criar todos os irmãos e formou todos eles e se tornou empresário ao lado da minha mãe e sem ele a empresa não chegaria onde chegou. E uma outra grande inspiração também, se eu já posso citar aqui Pode, também, fica à é vontade. meu irmão. Meu irmão passou, meu irmão mais velho, Daniel Rodrigues Costa, passou por uma quebra financeira e superou essa quebra e com os mesmos sócios. Ele é hoje CEO da Blip, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, Olha. com escritórios em vários países. Então, a minha família, eu cresci vendo minha família combatendo gigantes, né? E aí, se eu puder fazer já um gancho, que uma outra inspiração, eu até digo no início do livro, a inspiração que eu tive foi a história de um personagem bíblico, o rei Davi. Ai, ótimo. Eu inicio o capítulo do meu livro citando 1 Samuel 37:17. O Senhor me livrou das garras de um leão e das garras de um urso. Me livrará das garras desse filisteu. Então, o Davi, ele, desde jovem, era um jovem pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, e ele fazia aquilo com muito amor, muita dedicação, e arriscava sua própria vida para Sim. defender as ovelhas do pai dele. E lutando até contra o urso, imagina. Mas o pai e os irmãos não reconheciam e até o desprezavam. Mas ele mal sabia que ele estava ali sendo preparado, sendo forjado
para combater um gigante e ser o grande rei de Israel, né? Mais do que um pastor, um rei de uma nação. E então eu vejo a importância dos processos, né? O título do meu capítulo é Deixa eu até ver aqui. se quiser abrir aí, Do croquis à conquista. um milagre na criação. Na criação. Eu sou arquiteta, né? E tudo começa com um croquis. E ali no croquis, eu tenho 23 anos de profissão já trabalhando com projetos. Para quem não sabe, né? 23 anos trabalhando e deixa eu até falar aqui também, que eu não tinha apresentado, né? Arquiteta pós-graduada em iluminação, empresária há 24 anos e desenvolve projetos institucionais, corporativos e residenciais. Com experiência profissional nos ateliês Jean Nouvel. Gente, essa mulher é francesa, porque ela vai contar que ela também estava por lá. Você foi morar para lá? Morei 2 anos em Paris. Então, meu Deus, esqueci o nome. Voilá. O Voilá, que a gente estava aqui falando, porque é o nome da empresa. Depois ela vai contar tudo. E eu aqui, como é que é? Voilá? Francês 0 aqui, gente. Depois ela vai falar tudo. E aí me conta, você estava falando, tem 23 anos na área, 24, né? Sim. E aí, como arquiteta, você chamou, por isso desse título? Por isso desse título. Do croquis à conquista. Exato, porque tudo começa num croquis. E quando eu estou ali naqueles primeiros rabiscos, muitas vezes eu já imagino a obra, eu já visualizo a obra. E com a prática, né, e com a repetição, a gente vai ficando muito treinado com isso, né? Mas, mesmo eu visualizando a obra, eu sei que existe um longo percurso até aquela obra ser concretizada, né? Os desenhos técnicos, a compatibilização dos projetos, o planejamento da obra, a execução da obra. Então, é um caminho muitas vezes árduo, né? Para chegar naquele resultado. A gente sabe, pelas imagens, a gente já sabe o que vai ser, mas tem aquela trajetória para chegar. E muitas vezes é um caminho árduo. E na nossa vida, eu vejo que é da mesma forma. Eu acho que as grandes conquistas, elas acontecem após um processo. Muito difícil as conquistas instantâneas serem sustentáveis. Eu ouvi uma vez uma frase do Douglas Gonçalves, não sei se eu vou conseguir falar exatamente como ele falou, mas demora um bom tempo para Deus fazer o de repente na nossa vida. A gente semeia, a gente está semeando, às vezes a gente não está nem sabendo né, que essa é uma semeadura para uma colheita maravilhosa lá na frente, mas a gente está ali semeando. E você acredita que você passou por muitos... Eu vou voltar lá no roteiro, hein, gente? Porque eu falei que eu faço roteiro, depois eu deixo as entrevistadas aqui perdidas, porque eu faço um monte de perguntas, porque eu quero saber tudo. Tem 1 hora aqui, eu fico perguntando tudo. Mas na tua vida foi assim, quando antes a gente volta daqui a pouco no livro, mas... Você lembra de situações que você estava passando pelo processo também, que você pensou, não posso chegar lá na frente? Ou alguma situação que você chegou e teve que voltar? Sem dúvida. Até porque eu escolhi uma profissão que eu tive que começar do zero. Eu não segui a carreira da minha mãe, que já tinha um caminho todo aberto, né, na moda. Mas eu segui o meu coração. Eu vi que o meu talento ele seria mais frutífero, né? Eu sempre gostei de obra. Quando pequena, meu pai levava a gente para andar de bicicleta. Às vezes eu entrava, tinham muitas obras, né, em construção. O bairro estava meio que em construção, ali a rua onde a gente morava. E eu sempre olhei para aquelas obras e ficava meio que fascinada com aquilo. E você tinha quantos anos? Eu era muito pequenininha, 6 anos, Deus, assim. Então eu já tinha uma curiosidade de entender como que fica de pé uma casa, um prédio. Eu falava, um dia ainda vou saber como que é isso. Eu já tinha esse fascínio. Então, eu segui o meu coração. Eu sei que foi assim, um conflito para mim. Né? Porque eu poderia seguir com a minha mãe, né? Ela já tinha... você fala no sentido de no sentido seguir profissional. Ela né? já tinha toda uma conquista belíssima, né? De onde ela saiu, né? Já era reconhecida, já tinha uma empresa funcionando. Mas eu acredito que ela ficou muito feliz de eu ter feito essa escolha.
Que ótimo. E você nas construções mesmo, 6 anos. Imagina, 6 anos na bicicleta, você falou? De bicicleta, a gente andava nas obras, meu pai levava a gente. Gente. É, Eu porque o dom amava, eu não tem amava. jeito. Quando vem de É nato, pequena, a gente... É só fazer aquilo que você falou, passar pelos processos. é. Porque daí depois veio o processo, né? Você fez a faculdade aqui. Aqui Sim, não, que a eu gente diz fiz. Brasil, né? Eu fiz a faculdade no Brasil. Na verdade, eu fui para a França por causa do meu ex-marido. Uhum. Porque ele, quando nós nos casamos, muito novos, né? Nós estamos começando a nossa vida, a nossa carreira, eu recém-formada, ele também. E ele já havia dito que nós precisaríamos morar fora um tempo para ele fazer a especialização de neurocirurgia endovascular. E, então, logo que me formei, eu pensei, eu tenho que trabalhar para os outros em outras empresas para fazer um pé de meia, porque a gente não tinha recurso, ele não tinha bolsa na época. Nossa, Então, nós viveríamos lá em Paris, mas assim, com uma condição bem apertada ali, né? limitada, Uhum. apertada, mas para realizar um sonho. E as coisas aconteceram lá. Eu conto no livro o que aconteceu lá em Paris, na minha vida profissional, que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Foi algo surpreendente que Deus realizou na minha vida lá. Ótimo. E aí eu não vou... Será que eu dou Não muito spoiler? Não, Ai, por meu enquanto eu não Deus. vou Ai, dar meu muito, Deus. Ela tá muito dando muito spoiler. spoiler. Tô dando muito spoiler. Melhor Vamos segurar as aqui. pessoas Vamos lerem, voltar pro né? roteiro. Vamos pro roteiro. Aí eu perguntei pra você, e aí eu queria que você falasse também qual que é a forma. Deixa eu seguir aqui, gente, que eu tenho cola também aqui, viu? De qual forma, em quais áreas, né, que você acredita que seu capítulo vai impactar os leitores? O que você acredita, né? Eu acredito que as nossas maiores dores se tornam a nossa missão de vida, o nosso propósito. Ótimo. Né? As ONGs que surgem, né? Elas surgem quando acontece algum desafio muito grande na vida de uma família, passa por uma dor e acaba sendo ali um motivador para ajudar tantas pessoas, né? E eu passei por uma luta muito grande né, na minha vida pessoal, quando eu estava num grande crescimento profissional. Mas Deus me sustentou e o impacto, eu acho que pode ser gerado pelo testemunho, que eu conto no meu... Que vai impactar, né? Que vai impactar, é que quando eu estava nesse momento aí de crescimento profissional, já tinha voltado da França, já estava com o meu escritório, Deus abriu portas extraordinárias na minha vida, exatamente no momento que eu vivia a maior crise na minha vida pessoal. E você fala até, desculpa que eu cortei você, Aham. mas aí você fala que, um pouquinho também no livro, que o impacto pode ser gerado pelo seu testemunho. Que você contou até no capítulo que como Deus abriu a porta extraordinárias no momento, e as pessoas observando Deus, as pessoas nos observam, Deus nos observa. Você fala muito disso, né? Que Deus se encarregou de colocar pessoas estratégicas no meu caminho. Foi isso, foi abrindo portas. Foi exatamente. O gigante apareceu, né? Enquanto estava tudo muito bem, as coisas caminhando muito bem, o gigante apareceu, mas eu estava, simplesmente por eu estar trabalhando de forma consistente, dedicada, né? Dedicando ali Deus com também, todo o né? amor. Deus me colocou pessoas estratégicas à minha volta, porque Deus nos observa e as pessoas também nos observam. Então, as portas se abriram de pessoas que me viram ali e eu comecei a trabalhar assim, eu fui contratada por empresas que depois me levaram a outras e foi Ótimo. maravilhoso. E daí Porque não daí parei. você vai fazendo o seu trabalho Aham. e vai tendo reconhecimento, né? Você vai entendendo que eu preciso fazer algo com, né? Eu e Deus ali no espiritual, tá bem com Deus, tá se considerando ali um Davi sendo preparado para os gigantes lá na frente, mas no tempo certo. Né? Porque Davi, quando ele foi, né, a gente está trazendo aqui um pouco para a questão da Bíblia, porque nós estamos trazendo a escritora que cita sobre isso, né? Então, a gente está falando aqui de religião, a gente está falando aqui de uma fé que fez com que ela, né, entendesse muitos momentos que ela precisaria passar. E aí, a gente está falando de Davi, porque Davi também foi
preparado. Então, ele não foi da noite para o dia, saiu lá de pastor de ovelhas e foi lá combater o gigante. Então, tem o processo, como a gente disse, né? E o mais interessante, ele não sabia que estava sendo preparado. Exatamente. Então, a motivação dele não era essa. Ele estava fazendo, ele estava trabalhando com todo o amor, independente do que fosse acontecer depois. E isso acontece com vários personagens bíblicos. Por isso que a gente tem que cuidar das nossas motivações, né? Ótimo. Porque que é a intenção do coração, né? Exato. É mesmo, não tinha pensado Não por é? esse lado. Porque se ele está fazendo já com essa intenção, automaticamente, Deus já preparando ele já vai estar lá na frente. Para ele nem sente como se fosse, vou fazer para mostrar. Né? Muito bom. E Deus gosta de surpreender os filhos dele, né? Gosta. E a gente ficou, oh Deus, podia ser sem essa, mas vamos embora. Vamos que vamos. ótimo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Ó. Quando você coloca, eu vou voltar só um pouquinho, antes de você falar aqui, qual que é a importância de ter a sua história e as ideias publicadas em um livro. Antes de você falar disso, eu queria só te perguntar. O livro, quando você escreve, são poucas páginas, né? E uma vida inteira para colocar aqui dentro. Para você foi complicado na hora de escrever? Foi. Ou você pensou em muita coisa e teve que tirar? Eu tive que sintetizar muito. Sabe que, na verdade, me deu vontade de escrever um livro. Já está convidada. Eu participei em coautoria, mas eu tinha tanta coisa para falar, falei, poxa, eu vou ter que resumir muito. Muita gente fala mas isso. eu fiquei com esse gostinho, viu, Débora, de depois ter uma obra onde eu possa desenvolver melhor aí o que eu pontuei, na verdade. Porque eu pergunto por isso, porque é uma vida que a gente tem e a gente começa a perceber como a gente tem história para contar, né? E com 47 anos, né? Tá já é uma boa, já é uma estrada, uma vida, né? já uma história que a gente fala, não só pela idade, mas também por tudo que passa, né? Por tudo que você já foi forjada, né? Que a gente fala. Isso aí. E agora me conta, então, como é que foi a importância de ter sua história e suas ideias publicadas em um livro? Eu acho que o registro escrito é algo que perpetua pelo tempo, né? É um legado. Tem aquela frase muito conhecida de que herança é o que a gente deixa para as pessoas, é algo material. E legado é o que a gente deixa nas pessoas. Né? Então, o que eu acho lindo olha a importância do livro, né? O que seria da nossa vida sem a Bíblia, né? Então, o registro escrito, ele atravessa gerações. Então, independente do momento histórico e cultural, um testemunho ele pode impactar e mudar uma vida. Independente da tecnologia, do momento, o ser humano, ele é o mesmo, né? Nós temos as mesmas demandas sempre, né? E às vezes até maiores, né? Até Nesse maiores. tempo de tanta coisa, a gente ansiedade, é verdade, depressão, de tecnologia. medo. Hoje, né? Só foi mais para cima, né? Aquilo. Só aumentou, né? Sim, eu acredito que os desafios têm aumentado até, né, Débora? Com toda essa tecnologia. É que eu acho que a gente trouxe mais problema pra gente que não precisava, né? Ao invés de resolver, eu acho que... Eu acredito que a gente, enfim, foi tirando a parte humana e robotizando muito e ficando ansioso por ter muitas coisas, né? Mas você fala muito também no livro, né? E eu acredito que é a parte de motivar. Você pensa nisso? Que o seu testemunho, né, do que Deus fez na sua vida, pode ser uma motivação para as pessoas se identificarem? Eu acho que esse é o grande propósito. Eu acho que é o maior de todos, né? Poder impactar as pessoas e fazer as pessoas refletirem, né? E as pessoas podem se identificar com o que eu passei de desafio e ver que se eu superei, ela também pode superar, né? Essa que é a ideia. Antes da gente, claro, encerrar, porque ainda tem muito assunto, viu? Vou te perguntar muita coisa ainda. O que você pode falar, que a gente não pode falar muita coisa, o que você pode falar da sua história no livro? Você conta aqui, então, né, quando você vai para a França, de tudo que você passou, mas um pouquinho, assim, de detalhe aqui do que você superou, que você lembra. Olha que interessante. Quando nós chegamos em Paris, eu havia estudado francês muito pouco. Então, eu tinha que me preparar até para eu viver lá. Eu não tinha um trabalho lá, mas eu descobri alguns cursos que eu poderia fazer
para me aprimorar, né, na minha profissão, né, ainda mais sendo Paris, que é um berço ali de arte, de cultura. Então, eu queria aproveitar ao máximo essa oportunidade. E o que eu fazia, né? Além de fazer esses cursos gratuitos, né, que não tinha condição na época, eu fazia ilustrações médicas para o meu ex-marido. Que legal. Porque os médicos, eles têm que apresentar os casos de forma ilustrada, né, para os preceptores. E eles não podem usar imagens, na época não tinha muita internet, eles não podiam usar imagens de outros, né? E aí, o que eu fazia? Eu ilustrava os casos. E os franceses, eles gostam muito de arte, eles achavam o máximo, né? Aquelas ilustrações médicas todas sombreadas, coloridas. Que lindo. E aí e eles começaram a me pedir para ilustrar também, os colegas deles e até o preceptor. E aí eu fui fazendo isso. E aí eu percebi que eles estavam gostando. Eu falei, não, então eu vou fazer de forma mais profissional. Eu já dominava alguns programas de 3D. E aí eu comecei a fazer animações gráficas dos casos, né? Do catéter, chegando no aneurisma, ocluindo o aneurisma. Não, então eles achavam aquilo o máximo. E com o tempo foi passando e, paralelamente, o meu francês melhorando, porque eu mergulhei falei, agora eu tenho que ficar boa no francês, tudo eu vou precisar de comunicação. E então, após um tempo, o preceptor dele falou, olha, que interessante, né? Sua esposa, que esse talento, qual que é a profissão dela? E aí ele falou que eu era arquiteta. E ele falou, olha, eu vou conseguir uma entrevista para ela no Jean Nouvel. Quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. É surreal, né? Surreal. Eu, super novinha. E isso é um sonho até para os próprios franceses. Imagina. Que idade, mais ou menos? Eu devia ter o quê? Uns 24 anos, 25? Nossa, era bem novinha, bem novinha. E olha que interessante, Débora. Apesar de novinha, logo que eu me formei, minha mãe me deu uma grande oportunidade de fazer a obra do showroom dela. Minha mãe, ela trabalhava em feiras de moda, então ela não tinha um showroom, porque ela fazia vendas no atacado. Tinha as feiras de moda, né, em São Paulo, e ela vendia para o Brasil inteiro. E meus pais compraram um imóvel num bairro que foi se tornando um bairro comercial, lá em Belo Horizonte, Lourdes. E minha mãe teve a ideia de transformar aquele imóvel num showroom, porque aí ela poderia fazer vendas no varejo também, já que ali era um lugar que tinha esse potencial. E eu acabei de formar, minha mãe confiou muito em mim. Eu acabei de formar, minha mãe falou, olha, vamos reformar essa casa, uma casa da década de 40, e vamos transformar numa loja, numa bela loja. E eu sou muito ousada, né? Eu herdei isso da minha mãe, muito corajosa. Falei, fiz uma obra arrojada. Transformei a fachada numa fachada ultramoderna, emendei o alpendre, fiz um cubo de vidro gigante. Minha mãe estava trabalhando com vestidos de festa, né? Então noiva. E aí eu imaginei lá em cima naquela vitrine, a vitrine ela tinha um vão entre o andar de cima e o de baixo, então ficava um espaço assim, como um pé direito duplo na fachada, que eu já imaginei o véu da noiva caindo lá de cima até lá embaixo. E é uma casa quase que de esquina. Então, o impacto da pessoa virando a rua e já vendo ali aquela fachada, eu já imaginei que pudesse ser muito legal. E, na época, assim, não se usava muito assim, esses cubos de... Hoje, a estrutura metálica, o pessoal usa muito, né? Mas naquele bairro... Mas isso a gente está falando de muitos anos, né? Então, foi incrível. Tudo era acho novo. que foi bem arrojado, né? Aquele vidrão, legal. aquela faixa. Então, minha mãe aí é topou. onde a mãe se orgulha, né? E olha o que eu fiz, Débora. Na época, eram aquelas fotos que a gente revelava, né? Até que umas queimavam. Lembro. E a gente tinha que esperar chegar só para ver qual que ficou boa. Então, eu fiz um albinho de foto. Antes de ir para Paris, eu fiz um albinho de foto com as fotos antes e depois, de dia à noite, com a iluminação. Ficou muito bacana a iluminação. Eu já gostava de iluminação. Tanto é que você fez pós nisso, né? Iluminação é tudo na arquitetura, né? A iluminação, ela pode levantar ou derrubar uma arquitetura, né? E valorizar ou não.
Então, eu tinha essas fotos. E aí, eu levei o albinho de foto, Débora. Quando eu fui para a entrevista lá no Jano Velho, eu falei, eu vou... Vem mais pra cá no microfone. Eu falo que vocês se sentem em tá casa vendo? aqui. Eu Eu falo, deixa essas mulheres à vontade que elas sentem em casa, daqui a pouco elas estão lá Daqui a na pouco eu tô porta. lá. E aí, como foi do álbum? Fala do álbum, você estava falando do álbum. Pois é, olha que interessante. Então, eu Você falei, separou esse álbum para poder selecionar? Esse álbum, eu levei despretensiosamente, eu levei para Paris, eu tinha esse albinho lá. E eu não imaginei que eu fosse um dia trabalhar num escritório em Paris. Né? Eu estava ali para apoiar meu marido. Jesuicidência, a gente chama. Jesuicidência total. Então, eu fui para a entrevista. Né? Eu orei e falei, meu Deus, o senhor me trouxe até aqui, né? Não estou entendendo nada, mas vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo. E levei o álbum. E, na entrevista, eles perguntaram primeiro das minhas habilidades em termos de softwares, né? E, desde o início da faculdade, eu me atentei para isso. Porque, na época, estava uma transição ainda dos desenhos à mão para o AutoCAD. O AutoCAD estava meio que ali nas primeiras versões. Eu peguei ali a versão 12. Lá atrás. Lá atrás. Mas eu já visualizei que aquilo seria importantíssimo na minha profissão. Dominar a tecnologia e aquela habilidade ali de... Eu sempre gostei muito de arte, de desenhar e tal, mas eu falei, olha, o futuro é a tecnologia, eu vou ter que dominar isso aí. Então, desde do final do primeiro período, do segundo, eu estudei na UFMG, né, de BH, e eu tinha aula de manhã e à tarde. E eu pensei, como que eu vou fazer para fazer estágio, né? E eu consegui um estágio, Débora, à noite. Então, eu saía da faculdade, umas 5 e pouco, o estágio era de 6 às 10 da noite. E lá, eu fiz uma imersão no AutoCAD, porque, além de trabalhar digitalizando os projetos, a gente dava curso de AutoCAD para os engenheiros, a gente dava aula. Então, eu fui obrigada a aprender para ensinar. Então, eu ensinava 2D e 3D. O 3D, na época, era ultra difícil. Então, eu tive que aprender mesmo para dar mentoria lá. E lá a melhor forma, né? Ensinando, foi a melhor né? forma. Foi a melhor forma. Que ótimo! E aí, voltando para a entrevista. Uhum. Então eu já aprendi AutoCAD, as ferramentas... desde cedo, né? Uhum. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eles foram me perguntando e eu fui falando, né? AutoCAD, SketchUp e tudo. E ele falou, olha, que interessante, são os programas que a gente trabalha aqui mesmo. E no final, e a unidade deles também, unidade métrica, né? Como a nossa. Né? Então, eu falei, poxa, tá tudo... Já está tudo em casa. O sistema de trabalho deles é muito parecido com o nosso, né? E depois ele falou, e em termos de projeto, você tem alguma coisa para mostrar? Eu estava com o meu albinho. E aí eu mostrei o meu albinho lá. E não era o Jano Velho que entrevistava, claro, né? Era a equipe. Era da equipe. E aí ele estava ali olhando e falou, poxa, ele meio que surpreendeu assim com a foto. Ele falou, poxa, mas foi você mesmo que fez? Eu falei, sim. No Brasil se constrói muito, né? Na Europa é mais difícil um arquiteto jovem construir alguma coisa, né? E ele viu, né? Meio que impactou ali. E eu falei sim, inclusive eu conduzi a obra também com uma amiga engenheira. E ele gostou. E, na verdade, como é um escritório muito grande, eles gostam desse intercâmbio cultural, né? Então, tinha arquitetos lá do mundo inteiro. Então, o fato de eu ser brasileira... Porque daí você traz toda a cultura. Também, né? Então, passaram poucos dias, eles já entraram em contato que eu poderia iniciar lá. Que lindo. E foi maravilhoso. Eu pude participar de projetos assim maravilhosos em Barcelona, Viena, Paris... no sul da França, no norte da França. Tive experiência com vários projetos corporativos, projeto de museu, de parque. Um parque náutico no norte da França, maravilhoso, em Le Havre. Então, assim, foi uma experiência incrível. Não, imagina que experiência e que oportunidade, né? Porque, sim, imagina, enquanto você bebe sua água, fica à vontade. Imagina a oportunidade de alguém iniciando na carreira ali,
já ter essa base fora do... Porque você, brasileira, indo para fora e tendo uma oportunidade em uma região que, inclusive, é o berço de tudo isso. Sim, Você sim. olha para lá, você vê... eles respiram a arte, Sim. respiram... Então, imagina, você já fez o estágio que quando voltou para o Brasil aqui já estava... Pois é, Débora, mas a questão toda é que eu voltei com uma bagagem maravilhosa, com um Sério? currículo muito legal, mas eu não tinha cliente. Eu tinha que começar do zero. Porque daí a gente volta para o Brasil, né? Onde Isso, as pessoas não exato. entendem muito bem E não tinha como. a bagagem. E assim, e financeiramente a gente estava começando do zero. Nós moramos, inclusive, na casa dos meus pais um tempo. Olha só. E então, assim, eu pensei, poxa, eu vou começar a mandar alguns currículos, meu currículo para algumas empresas, algumas construtoras. E todas as respostas que eu tinha é de que eles não tinham condição de me pagar proporcionalmente Ao seu currículo. ao meu currículo. Olha só. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer, né? E eu tive uma ideia, Débora. Uma coisa que eu aprendi lá no Jano Velho é que ele, além dos projetos que ele fazia, ele criava coleções de móveis, ele participava de eventos. Ele não trabalhava exclusivamente com projetos grandes. Ele fazia também coleções de peças, como uma chaise, uma mesa, assinadas por ele. E aí eu pensei, na época, estava começando aquela moda da madeira de demolição. Sim. Lá em que 2005, não era tão, 2006, né? E eu tive uma ideia. A loja da minha mãe era uma loja ampla, né? O showroom, ele tinha alguns espaços, né, entre as araras. E eu pensei, eu propus para minha mãe. Eu criei já o nome, vou lá, já criei o nome da minha empresa. Falei, olha, eu não tenho empresa ainda, mas eu vou dar um nome. Primeira coisa, tem que ter um nome. Sim. E vou lá é uma expressão muito legal, Você já estava né? no croquis, Já estava no croquis da empresa. Vou lá uma expressão muito usada. E é muito interessante, porque quando você tem uma ideia ou quando você resolve alguma coisa, Voilá. É isso, voilá. Então, eu falei, um nome curtinho é um nome interessante. Eu falei, é esse o nome Vai que eu ser quero para o meu escritório. E já registrei no INPI, falei, eu quero já esse nome. E eu propus para minha mãe o seguinte, falei, mãe, o showroom dela tem bastante visibilidade, então eu falei, mãe, eu estou pensando em criar uma coleção de móveis, né? Mesa, chaise, eu já estava com a ideia, assim, de algumas peças. E eu falei, olha, e aí, quem sabe a gente faz um espaço casa dentro da Bárbara Design? A gente faz um mix. E eu coloco essas peças, as clientes entram para comprar o vestido e elas, olha que interessante, eu estou precisando para Olha minha só. casa. Eu já tive. E naquela época não tinha. Hoje, isso é Hoje- muito comum. hoje é Mas comum, na mas época na não. época eu Olha que sei. interessante. Eu tô nos E- meus 43 aí. Aí, Pensei, eu Débora. já sou das antigas Tá lá. vendo? Tudo era muito novo, Muito né? novo, muito E a gente novo. olhava as lojas, os lugares, a gente falava, meu Deus, que lindo. Tem essa coisa da gente ter hoje muito acesso a tudo, né? Mas olha só, aquilo seria um trampolim para abrir meu escritório, porque eu queria era meu escritório. Ótimo. E foi dito e feito. As pessoas entravam e elas ficavam curiosas, né? Poxa, mas que chaise linda, está à venda? Aí eu já chegava e já falava, pois não, eu sou arquiteta, você está com alguma obra, está com algum projeto. E eu acabei fazendo captação de clientes. Olha só que legal. Captação de clientes também e fazendo também projeto de clínica. Às vezes os médicos também conhecidos do meu ex-marido me chamavam para fazer os consultórios, as clínicas. E aí eu comecei a ter uma demanda boa de projeto. E aí eu vi que era o momento de eu deixar a questão dos móveis, né? Eu continuo, até hoje eu crio móveis, mas eu amo arquitetura. A minha paixão é arquitetura. Lindo. E aí eu abri meu escritório E é isso que eu desde quero que você então... fale. Como é que é a sua área de atuação? Porque eu vi o seu Instagram, vi essa mulher aqui, ó. Eu sei que a gente, muitas vezes... Eu também sou assim e sou da comunicação, hein? A gente, às vezes, não tá muito ativo ali no Instagram, embora hoje precise. Mas ela também posta muito materiais aqui dos projetos que ela tem. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu vi que tem muita coisa linda aqui, muito projeto lindo. Na verdade, Débora, a gente estava até falando antes aqui do podcast, Nos bastidores, né? Que Ai, coisa eu linda. preciso melhorar essa parte aí. Eu confesso que eu preciso
postar os projetos, né? Eu não tenho postado muita coisa. Sim. Eu acho que eu me acomodei na captação orgânica que acontece comigo, porque os próprios clientes já vão me Sim. indicando e eu estou numa fase muito de projeto corporativo. E então Que é eles fora da mídia, né? As pessoas às vezes estão achando que, exatamente, mas não tá, não. eu acho Tem que eu muito trabalho, na verdade. Não dá tempo. eu acho que eu me acomodei um pouco nisso, viu, Débora? Eu acho que eu preciso Mas tudo eu acredito que resgatar tem o isso. tempo certo, né? Mas você já mostra muito o trabalho, né? O pouco que você está mostrando aqui, porque logo ela vai ter uma equipe, quem sabe, né? Eu já tenho, eu tenho. Olha aí, Ah, não, então. equipe de marketing eu ainda não tenho. Aí, ó, já vamos já para vocês que são Aí. da equipe de marketing da região, já contata aqui ela, a Janaína. Mas porque daí a gente não consegue fazer tudo, né? Não. E você vai mostrando os seus projetos, né? Sim. E fica em qual região que você atua mais e você faz mais corporativo, é isso? Atualmente, corporativo e institucional. Eu faço muito projeto para uma grande escola, que é o Colégio Santo Agostinho. E o colégio tem muitas unidades e projetos fora de BH também, né? Tá. E os corporativos também que eu faço, eles têm sede, às vezes, em outros estados. Então, eu já tenho projeto em Fortaleza, Que legal. tem cidades de São Paulo e pelo Brasil aí tem bastante. Muita coisa da Janaína. E eu vou deixar também, pode deixar o seu Insta também para quem quiser conhecer. Claro, por favor. Ela falou que em breve vai estar Em mais bre- ativa, hein? é. Então vocês já vão lá Sim, cobrar. sim. Ó, é Janaína, voa lá. Porque não podia ser diferente. Exato. Como que escreve lá pro pessoal? V-O-I-L-A. Isso. Então, Janaína, V-O-I-L-A. A Janaína Rodrigues Costa, que a gente está quase encerrando o nosso podcast, mas eu queria que você também deixasse esse recado aí para quem está vendo a gente sobre algo que você tem aí enfrentado, superado e que você pode deixar de inspiração, além dos trechinhos que você já falou aqui de spoiler do livro. O que você deixa aí de inspiração? O que eu tenho a dizer é o seguinte, que mesmo que você tenha se dedicado por longos anos a um relacionamento, uma pessoa, um projeto, a uma causa, e ao final de muitos anos você receba algum tipo de traição, de injustiça, ou falta de reconhecimento, esse ainda não é o fim da história. E talvez ali seja o início de algo grande que Deus vai fazer na sua vida, né? E eu me lembro de uma história que ilustra muito isso, que é um casal que tinha uma vida estável, tranquila, confortável, e eles abdicaram de tudo por um momento, fizeram uma grande renúncia para fazer uma viagem missionária. E realmente foi um período de muita renúncia para eles. E após alguns anos, eles retornam ao Brasil. E quando eles chegam no aeroporto, eles veem todo aquele movimento de gente, de faixa, de balões e aquela festa lá na chegada do aeroporto. E eles ficam felizes, né? De pensar, poxa, que reconhecimento, né? Que bom ser recebidos assim, né? E quando eles desembarcam, eles começam a procurar e eles percebem que toda aquela festa não era para eles. E eles chegam em casa e pensam, poxa, ninguém para nos receber. Depois de passarmos aí por sofrimento, né, por desafios, né? É dessa forma que a gente chega em casa. Decepcionado. E aí eles chegam até a questionar Deus. Mas Deus fala no coração deles. E quem diz que vocês chegaram em casa? Né? Então, essa é a nossa vida. A gente não chegou em casa, a gente não chegou no final. E o sucesso, ele não é um fim. O sucesso é a gente estar no centro da vontade de Deus. A gente está trabalhando com consistência, porque a perícia vem com a repetição, né? Sim. Eu acho tão legal, Débora, que hoje eu chego num ambiente, eu já vejo potencial em tudo, em todos os lugares que eu vou. Os próprios clientes, eles não veem potencial às vezes. Eles falam, não, mas é possível fazer alguma coisa aqui? Lógico.
Já vamos deixar a chave cash aqui na tua mão, então, já. Porque eu tenho certeza que você entrou por essa porta, você já olhou. Porque o dom é isso, e a experiência e a prática, e com disciplina, e a gente só vai aperfeiçoando, né? Sim, sim. Então, eu acredito que você vai olhando como aquela menina lá atrás, na sua bicicleta, olhava ali e visualizava, mesmo sem saber o sonho dessa, né, Janaína de agora, de tudo que ela ia passar, de tudo que ela ia enfrentar, de que ela chegaria aqui. Eu tenho certeza que aquela menina lá não tinha a menor ideia do que passaria, né? Imagina. Como que é para você hoje visualizar isso, antes da gente encerrar o nosso podcast? Visualizar a Janaína Rodrigues Costa com um livro contando sua história, sendo entrevistada em um podcast contando a sua história, e passando por tudo que você passou hoje, olhando para aquela Janaína lá atrás, da bicicleta. Como que é para você hoje? Eu fico muito feliz e muito grata a Deus. E eu vejo como que Deus nos recompensa quando a gente não esmorece diante das lutas. Se eu tivesse me entregado, né? Se eu tivesse ali desanimado, eu aprendi muito com os meus pais isso. Meus pais, na vida de quem é empresário no Brasil, passa por muita luta. E meus pais passaram por grandes lutas também. Mas eu nunca vi meus pais reclamando, esmorecendo e desistindo. Muito pelo contrário, minha mãe e meu pai sempre naquela garra. E eu aprendi com isso, que levanta, né? E Deus tem um plano, Deus tem um propósito, bola para frente. Ótimo. E isso é um grande legado dos meus pais na minha vida, nunca desistir. Ótimo. E é isso. E você me perguntou a respeito do livro, né? É por isso que você fez acontecer muita coisa na vida. E Deus faz acontecer através de nós, né? Isso que é o mais lindo, né? Então, a gente até estava conversando antes. Eu não tinha um sonho de escrever um livro, mas depois do convite, eu fui despertada para isso. E agora eu estou mais despertada ainda da sequência. Né? Vai poder agora nesse mostrar propósito para novo clientes, vai poder vender para quem está próximo. Porque para mim eu falo que é uma venda, mas ao mesmo tempo é na verdade um investimento que as pessoas têm para elas entenderem quem é cada uma das escritoras e para elas conhecerem histórias que às vezes muito próximas das delas, né? E que elas podem fazer também o mesmo, né? Porque a gente vê muito o outro sempre com algo muito mais difícil, né? Verdade. Muito mais fácil, né? E o nosso muito difícil. Não, é só a escolha do difícil, né? Exato. E sabe o que eu vejo, Débora? Hoje, as pessoas querem muito sucesso instantâneo. Ótimo. Acham que é muito fácil, né? Tem muita propaganda na internet. Conquiste, fique milionário do dia para a noite, conquiste o sucesso. Isso não é... eu acho que não é sustentável. Pode até acontecer. A gente vê acontecendo em alguns casos. Mas não vale a pena cair nessa, não. Trabalha com consistência, investe principalmente em conhecimento. Sim. Não adianta conhecer sobre várias coisas. Escolhe uma área e se dedique a ela. Né? Exatamente. E eu estou aqui vendo tudo para ver se eu não esqueci nenhuma pergunta, porque a gente está chegando nos finalmente. E eu quero deixar aqui a frase que ela deixou no livro. E depois eu vou pedir para que você, né, deixe suas considerações finais. Agradeça quem tem que agradecer, homenagem. Fique à vontade que o podcast hoje é seu. Mas eu quero deixar aqui a frase. Grandes conquistas surgem como a transformação de um croquis em uma grande obra. Frutos de trabalho consistente e visão clara do projeto. Que é isso que ela falou, tudo dentro da área dela, mas é o que muitos de nós precisamos. Quando você tem a visão clara, quando você tem clareza daquilo que precisa ser feito, vai embora. O projeto, né, sai do papel. Né? Então, essa é a frase da Janaína Rodrigues Costa. E eu quero agradecer muito porque você se dispôs e enfrentou ali. Não, eu vou lá naquela mesa falar com a Débora, eu vou participar do podcast para contar um pouco mais do livro, da minha história. Então, eu só tenho a te agradecer pela coragem e desafio de estar aqui contando isso abertamente.
né? E suas palavras finais, aí, o que você quiser deixar, essa câmera é tua, quiser falar para mim, para quem você quiser. Débora, eu queria agradecer a você por ter me deixado assim tão à vontade. Foi um prazer esse bate-papo aqui, foi uma delícia. E agradecer, eu estou admirada assim mesmo com a editora Chave Mestra. Ontem as meninas falaram, né, no depoimento delas, o quanto elas sentiram assim à vontade, né, com a editora. Vocês nos ajudaram muito nesse processo. Então, eu quero parabenizar mesmo a editora Chave Mestra e dedicar esse livro aos meus pais, minha grande inspiração, aos meus pais e aos meus irmãos. Eu tenho um irmão que mora aqui em São Paulo. Toda vez que eu venho é uma alegria ficar na casa dele. E é para vocês. E que inspire muitas pessoas, né? Que a ideia é essa. Ótimo. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada, viu? E, ó, deixa eu já mostrar aqui, então, para vocês novamente. Elas fazem acontecer volume 2. Aqui você vai conhecer a história da Janaína e muitas outras histórias lindas. É só você adquirir o livro lá junto com no Instagram. Aqui no YouTube a gente vai deixar depois o Insta da Janaína. Se você não conseguir falar com ela, pode falar com a gente aqui. A gente passa para ela também, tá? Para a gente não dar o contato dela, a gente pode passar para ela entrar em contato com você. Porque a editora, nós não fazemos a venda dos livros, nós fazemos apenas a divulgação para vocês. E vocês fazem, né? Vocês adquirem o exemplar de vocês lá junto com as escritoras. Então, a gente vai deixar tudo certinho aqui no YouTube. Te agradeço novamente. E as portas estão abertas, viu? Quando quiser voltar, pode voltar. Quando tiver o solo, porque eu já estou vendo que tem bastante história que não coube aqui, pode também voltar aqui que a gente conta tudo. Que bom, Débora. E eu me despeço de todo mundo naquela câmera, Janela. Tá vendo aquela piquititinha daqui do meio? Então a gente se despede aqui. Vou pedir para o Vitor vir ali, ó. E, ó, muito obrigada por vocês que estiveram aqui até agora acompanhando essa história linda, conhecendo um pouquinho mais da nossa escritora. Divulgue bastante aí, ó, manda esse link para todo mundo no nosso podcast e esteja com a gente nos próximos episódios. Vai lá atrás também para ver as outras escritoras, os escritores. E eu quero ver você aqui na próxima semana. Obrigada e até lá. Até lá.